Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje, do sexto ano. E hoje nós vamos ver um pouquinho, usando o caderno do aluno, um pouquinho de fluxograma. Vamos explicar os detalhes, o que é cada coisa. E já pegue o seu caderno do aluno, lápis, caneta, borracha e para a gente conseguir fazer essa aula, tá bom? Hoje quem está comigo é o professor Rafael. Olá, pessoal. Bom dia, professores. Bom dia, estudantes. Bom dia, curiosos que queiram aprender um pouco de matemática. Acordem nesse dia um pouquinho que está um pouquinho frio, não é não, Jonas? Sim, hoje Né? tá. Peguem caderno, lápis, borracha. Hoje nós iremos falar sobre fluxograma, um conteúdo muito importante que, inclusive, tem atividades que estão no caderno do aluno do primeiro bimestre. E aí, com o caderno do aluno, com o seu caderno, com caneta, lápis, borracha, a gente vai poder aproveitar bastante a aula e eu estarei acompanhando vocês no chat hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fluxograma e peguem lá o seu caderno do aluno, nós vamos falar sobre ele. E essa ideia de fluxograma, vocês vão ver que é para a gente solucionar problemas. Então, a ideia do fluxograma, o contexto do fluxograma, é para a gente montar uma espinha, né, um corpo, né, e desse corpo nós conseguimos resolver alguns problemas. Na tela de vocês está uma definição, que está inclusive no caderno do aluno, na página 29. Então tá assim, é um tipo de diagrama, né, um gráfico, que tem como função apresentar as etapas de um processo de forma resumida para construí-lo. São necessárias algumas figuras geométricas como as respectivas funções a seguir. Ô, Nós Jonas, vamos colocar uma definição para vocês, mas no caderno do aluno tem até melhor explicado, né, Rafa? isso aí. Ô, Jonas, quando me fala de fluxograma, me lembra uma palavrinha, não sei se tem muito a ver com isso. Se Aham. chama algoritmo. E também Hum. me lembra outra coisa também, que é a questão da lógica de programação, que é usada muito em computadores. Aham. Tem alguma coisa a ver? Sim, tem a ver sim, Rafa. A ideia aí, né, no caso desse fluxograma, dessa ordem, né, é você ter uma ordem de etapas, né? E essa ordem de etapas você conseguir resolver. Então, por exemplo, nós temos algumas definições, algumas coisas que nós vamos ver a seguir, e essa parte, por exemplo, essa parte de programação são os comandos, né, Rafa? Então nós temos Hum. comandos para poder resolver isso, né? Ah, muito bom. Eu acho que para molecada que gosta de games, né, que um dia, Aham. eu acho que, não sei, gostaria de trabalhar com isso, criando games, aplicativos ou coisas do tipo, seria bacana prestar bastante atenção, né, nessa Sim, aula. sim, Por nessa quê? parte. Porque eu acho que o fluxograma ele vai explicar muitas coisas relacionadas ao passo a passo, ao algoritmo, como que se constrói e tudo mais, não só na matemática, mas também no português, na computação, em todas as áreas, até na comunicação. Porque às vezes a gente vê informações que são passadas para nós através de fluxogramas. E a gente precisa entender que essa informação diz. Verdade. E essa ideia, né, como nós estamos comentando do fluxograma, são as tomadas de decisões. Todas as decisões que nós temos no fluxograma e nós olhamos é para ver se nós também não obtemos alguns erros, né? Então pode acontecer erros. Por exemplo, de uma pergunta, ela pode variar geralmente entre sim e não, não é, Rafa? Sim, sim. Como você acabou de me responder, né? Então, essa ideia de variação de resposta é muito útil no fluxograma. Vocês vão achar que é aula de português, mas não é. É aula de matemática e ele vai ser muito útil para nós tomarmos decisões. E essas decisões vão variar para as nossas aulas de matemática, né, Rafa? Perfeito, perfeito. Nós vamos apresentar um primeiro fluxograma para eles, pode ser? Pode, pode. Nesse primeiro fluxograma, vou até pedir para você explicar que você conhece até um pouco mais do que eu sobre a ideia de saúde, né? Hum. Então, nós apresentamos esse fluxograma, e desse fluxograma, se vocês olharem, é sobre a unidade básica de saúde. Então, nós temos lá uma unidade temática, Também né? chamada de UBS, né? Isso, nós temos lá uma unidade temática, e olha, eu tenho algumas formas geométricas, não tenho?
Tenho. Então vamos entender um pouco o padrão como acontece nesse fluxograma. Observe que o fluxograma ele se inicia ali naquela parte laranja, onde está escrito unidade básica de saúde. Lembrando Isso. que esses dados, pessoal, não seguem à risca, tá? De certa forma, algumas coisas aí talvez não são aplicadas em todas as UBSs ou coisas do tipo. Mas é um padrão mais ou menos. Aquele de laranja, ele tem os cantos arredondados, né? Isso. Eu acho que aquela figura ali pode ser chamada de uma elipse, talvez. Não sei. Elipse Quase, não, né? né? É quase, né? Enfim. E toda vez que tem um final ou um começo do fluxograma, quando eu digo um final, assim, quando você fecha uma informação final, né? É usado essa com cantos arredondados. Isso mesmo. Muito bom. Outra coisa importante, toda vez que há uma pergunta no fluxograma, é usado o triângulo. E toda vez que há um procedimento, é usado um retângulo. Isso mesmo. Então nós podemos usar esse triângulo, esse losango aí em perguntas, não é isso? Perfeito. E É nós losango, podemos. né? Triângulo. Falei errado. Isso. Então a gente pode usar esse losango em perguntas, né, Rafa? Então, por exemplo, na tela de vocês aí, o losango ele faz uma pergunta. Então A vamos lá. pergunta aí, né, no caso, é um caso suspeito. A pessoa chegou na UBS, né? E ela está achando que ela está com um coronavírus, né? Vamos voltar lá, pessoal, para a imagem, por favor, obrigado. Ela achou que ela está com coronavírus. Aí é uma pergunta: o caso é suspeito ou não? Como que é feito isso daí? Através dos sintomas. Aham. Então, no primeiro atendimento, analisa se ela tem os sintomas ou se ela não tem os sintomas. Bom, se ela tem os sintomas de coronavírus, sim, observe que desceu. Aham. Se ela não tem, bom, dar seguimento ao fluxo clínico e laboratorial. Ela pode ter Certo. um outro problema, que não seja o coronavírus, né? Isso. E aí observe que ali é um retângulo com cantos arredondados, que ali já é um final, né? É um final. Isso. Dali ela segue para um caminho. Bom, agora se deu sim, o que vai acontecer? Se deu sim, usar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, como máscara, álcool em gel, isolamento, todas essas coisas importantes. E notifica o caso. Notifica o caso para quê? Para as autoridades, né? Para a gente ter um controle, né, desse coronavírus. Bom, feito isso, vamos definir a gravidade. O que pode acontecer? Pode ser algo mais simples, uma doença não complicada, que é onde está para baixo ali. Feito isso, o que a pessoa precisa? Quarentena domiciliar, acompanhamento com o BS, né, referenciada e epidemiologia. Bom, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar isolada, tendo os cuidados, né, que na maioria das vezes, na maioria dos casos, ela consegue se curar, né, só ficando em casa. Só que tem casos, que são os mais graves, que acontece que a pessoa tem pneumonia, que está aí no canto esquerdo, né, como vocês podem ver. Se a pessoa tem pneumonia, aí ela tem que ir para o hospital de referência, porque ela corre um sério risco de morte. Aham. Tá bom? E ali tá lá coletar o swab, né? É assim mais ou menos. É um Isso. cotonete que usa para que a gente saiba realmente se a pessoa tem coronavírus ou não, Para fazer o teste, para não é? fazer o teste. E essa informação, todo esse passo a passo, a melhor forma de ser representada seria através de um fluxograma. Então, esse fluxograma é um processo, né, Rafa? Sim. Então, a gente usa esse fluxograma para simbolizar o processo que é feito dentro da UBS, né? Então, esse fluxograma é um modelo que nós utilizamos aqui de saúde, mas nós vamos ver outros modelos. Então, ele basicamente é um esqueleto, é um corpo que vocês vão poder enxergar e ver, claro, né? Vocês vão poder executar eles, nós vamos fazê-lo, que ele serve nada mais, nada menos que para literalmente você colocar toda a sua ideia, todo o mecanismo, todo o complemento. Por exemplo, nada do que está ali, por exemplo, ó, acredito que tudo que esteja ali, nenhuma pergunta ficou sem resposta. Todos ali têm uma ordem. E qual que é a ordem? Se vocês olharem, a ordem segue as setinhas, né, Rafa? Sim. Então a gente tem que. Isso é muito importante. As setas seguem a ordem que o fluxograma tem que agir no momento, não é? Para Perfeito. nossa tomada de decisão. Perfeito, perfeito. Você sabe que o computador ele funciona dessa forma, né? O computador ele tem que receber os comandos nossos, né? Aham. E aí ele executa determinada tarefa de acordo com os nossos comandos. Eu costumo brincar que se você falar para o computador pular da ponte, ele pula, né? Ele não tem esse discernimento que nós temos. Mas é muito usado na parte de programação. Beleza. Vamos para tentar uma atividade. Acho que ficou bem claro essa parte. Vamos tentar uma atividade. Então vamos lá.
Essa atividade aí está na página 29 do caderno do aluno, né? Então tá com vocês aí. E é a ideia de um fluxograma de uma loja. Então ele faz um atendimento telefônico ali, né? E basicamente nós vamos colocar algumas perguntas para vocês relacionadas a esse fluxograma. Então tá assim, ó. Uma loja de peças recebe os pedidos dos clientes por telefone, mas atende também na loja. Para o atendimento telefônico, o atendimento do responsável pelos pedidos não pode esquecer informação alguma. Para isso, a loja construiu um fluxo, né, um fluxograma de ações para os atendentes conforme abaixo. Então, está aí, inclusive no caderno do aluno de vocês, o fluxograma com a ideia de como vai acontecer. Tem uma forma um pouquinho mais ampliada, que eu acho que vocês conseguem até enxergar um pouquinho melhor e já está as perguntas, né, Rafa? Sim. Então tá lá. Ele vai começar com a forma arredondada, né, como a gente colocou, né, o retângulo de forma, né, arredondado, isso. com pontas arredondadas, então é o início. Então nós temos ali de início o atendimento. Então começamos o atendimento. Após o atendimento, nós temos que ver se o cliente é cadastrado ou não, não é isso? Se ele não for cadastrado, o que eu tenho que fazer? E se ele for cadastrado, o que eu tenho que fazer? Tem as setinhas indicando, né, Rafa? Se ele não for cadastrado, eu tenho que fazer o cadastro do cliente. Se ele já for cadastrado, aí o que eu faço? Eu registro o pedido das peças. Então eu sigo, né, uma ideia aí do que eu vou fazer. Perfeito. Depois que eu fizer esse pedido, né, ou realizar esse pedido de peças, eu tenho que entender qual que vai ser a forma de pagamento desse pedido. Ah, que pode ser de 3 formas ali. Isso! Então eu vou ter a forma de boleto bancário, eu vou ter a forma à vista e eu vou ter a forma a crédito. Tá vendo que eu tenho 3 perguntas, né? Então por isso que é um retângulo para tomada de decisão, né? Então desse retângulo eu tenho que tomar a decisão. Qual dessas formas ele vai fazer o pagamento? Efetuando qualquer uma dessas, né? O cliente escolhendo qualquer uma dessas, eu finalizo o atendimento. Ah, entendi. Perfeito, né? Um passo a passo, né? Um funcionário que entra, um funcionário novo, né? Ele já sabe as orientações de como trabalhar com o cliente. E fica até fácil, né? Então, até eu poderia já fazer até um atendimento, né, Rafa? Eu já poderia atender e fechar um pedido. É, depois dessa fica bem simples mesmo. Mas aí a pergunta que vai aparecer para eles, qual que é? A pergunta é a seguinte, tá aí na tela para vocês e aí nós vamos dar um tempo para vocês. O atendente, no caso ali, ao atender o cliente, qual procedimento é tomado em seguida? Então, ao atender, né, o cliente, qual que é o procedimento? Escreva aí, coloque no chat a resposta para a gente ver depois. Só que são 2 perguntas, né? Isso, e a segunda pergunta? A segunda pergunta é, após registrar o pedido, descreva os passos até a conclusão da chamada. Então, escrever o passo a passo de cada coisa. Quanto tempo? Uns 3 minutos? 3 minutos tá ótimo, se eu não me engano. Pode ser? Pode ser. Então, 3 minutinhos para vocês e a gente já volta com a resposta. Respondam no chat. Eu vou estar acompanhando o chat aqui com vocês. E isso aí, no retorno, o Rafael fala as respostas de vocês, tá bom? 3 minutinhos.
pessoal, tudo bem? Muita gente aqui respondendo no chat. O Marcos falou que era para cadastrar o cliente, assim como o Leonardo, o Danilo, a Laura. O Eduardo falou que era para finalizar, né? A Amanda disse que não sei. A maioria das pessoas disse na pergunta 1 que é para cadastrar o cliente. Na Boa. pergunta 2 eu senti falta aqui das respostas, né? Uns falaram que é para atender outro cliente, né? Bom, depois você cadastrar o cliente, você vai atender outro. E o cliente não vai continuar o procedimento, né? Aham. Do pagamento, enfim, né? Não sei se está tão certo assim. Mas eu senti falta da resposta 2, que é o quê? Após registrar o pedido, descreva os passos até a conclusão da chamada. Vamos fazer ela, Vamos, então? Jonas. Vamos lá. Então, no exercício aí, como muitos colocaram, né? A resposta para vocês é a seguinte. Então, a primeira é, como colocaram, é cadastrar, né? Então, verificar o cadastro e continuar o procedimento. Caso não tiver no sistema cadastrado, né? Registrar esse cadastro. Ô, Jonas, Então, por que muitas empresas cadastram um cliente? Para ter um controle? não só isso, né, Rafa? Não só ter o controle, saber com quem ou a quantidade de pessoas que ela pode ou não atender. Então, por exemplo, eu sou uma empresa, no caso aí de peças e vendo peças, e eu vendo para você. Se eu vender a peça para você e eu cadastrar, toda vez que eu cadastrar o seu pedido, então numa próxima eventualidade eu vou já saber quem é você, quais são seus dados, aonde você trabalha, para onde eu posso mandar essas peças. Então, Ou até mesmo se der algum problema na peça, né? Vamos supor que você queira ligar para ver o que aconteceu, você só fala o seu nome, o seu CPF, a pessoa já busca e já sabe todo o seu pedido. isso mesmo. Então o cadastro serve É muito para importante, isso, né? né? E a 2, Rafa, como você responderia a segunda? Bom, após registrar o pedido, descreva os passos até a conclusão da chamada, né? Pensando nesse sentido, eu colocaria o seguinte, né? Que depois de efetuar o pedido, ela teria que fazer o pagamento. Então, eu escreveria assim: após a realização do pedido, efetua-se o pagamento, aonde se pergunta para o cliente se ele vai pagar à vista, com um boleto ou no cartão de crédito. Feito isso, efetua-se o procedimento do pagamento e, após o procedimento do pagamento, agradeço o cliente por ter vindo, deseja a ele um bom dia, né, uma boa tarde, enfim, que seja, e aí finaliza o atendimento. Ficou complicado assim, né? Só escrito. Eu É, acho que você não tá errado, tá certinho, né? Mas imagina toda hora escrever isso. Ficaria ruim, não ficaria? até a questão do entendimento, né? Eu acho que a questão visual do fluxograma é muito mais fácil para entender do que um texto escrito. Então, se eu olhar, por exemplo, aí na imagem, eu entenderia mais fácil que depois da para a forma de pagamento, eu enxergaria muito mais fácil 3 formas de pagamento muito mais rápida, né? Imagina Perfeito. se toda hora eu escrevesse isso, né? Entendi, verdade. Não é isso? Uhum. Vamos para eles mais uma atividade? Vamos? Beleza. Então, na próxima aí, nós fizemos um fluxograma. Nesse fluxograma, né, nós colocamos alguns números, né, em algumas posições para vocês preencherem, né? Então tá assim, deixe o fluxograma em seu caderno, substitua os números pelas informações que deverão conter em cada tópico do gráfico, associe cada número da figura à respectiva informação na hora de enviar a sua resposta pelo chat. Essa daí, então, eu quero saber primeiro. Então, lá na primeira, eu quero saber o que eu estou fazendo, né? Qual que é a Perfeito. atividade que eu estou fazendo. Ih, Jonas, E vai dar as resposta. respostas 2, 3, 4, 5 e 6, vocês vão colocando aí a resposta no chat. Essa daí, acho que para os alunos fazerem, vai demorar um pouquinho mais. Vai. Acho que uns 5 minutos, tá bom? Tá. Lembrando, pessoal, que são 6 respostas aí, né? Isso, Resposta 6 1, resposta respostas. 2, resposta 3, enfim, até a sexta. E aí, a ideia, de uma forma bem prática e resumida, né, é que você complete onde tem os números um possível comando desse fluxograma. Isso mesmo. Então, complete o fluxograma. Seria esse o comando principal do exercício. Isso mesmo. Então, 5 minutinhos para vocês. Desenhe bonitinho no seu caderno, coloque os números na lateral, responda e jogue no chat para o Rafael falar o seu nome aqui para falar a sua resposta, tá bom? Tá bom, Jonas, eu não sei se dá tempo de eles desenharem, né? Não sei, pensando Talvez assim, sim. lembrando do nosso amigo Isaac, né? Talvez você pode tirar um Um print, print, com um né? print, né? Tira um print da tela, né? É isso aí. Então, 5 minutinhos para vocês e a gente já retorna com a resposta, tá bom? Bom trabalho.
Olá, pessoal. Muita gente respondendo no chat. O Lucas falou que um é se cadastre. O Vitor falou alguma coisa sobre rendimento. O Ian, o Jefferson falou sobre atendimento. O Luiz, ele falou que um seria cadastrar o cliente, realizar uma proposta, depois finalizar. Mas eu senti falta ainda da resposta completa, né? Do qual seria, 2, qual que seria. O Isaac propôs para mim, não sei se seria bacana, eu acredito que sim, a gente fazer uma simulação, uma brincadeira para Uhum. responder esse exercício. Uma boa ideia, né? Aí a gente deixa a imagem lá, enquanto você fica só com a nossa voz, como se fosse um atendimento telefônico. Vamos primeiro para a resposta e a gente faz depois essa do atendimento? Aí eu Vamos, passo passo a passo. Então, assim, vamos lá. a ideia é a seguinte, né? Então, se eu olhar aqui, eu tenho essa imagem que é que vocês tiveram aí na tela, né? Então, nessa imagem que nós temos, que vocês estão vendo, que é a questão do fluxograma, então tinham algumas lacunas. Essas lacunas, então eu tinha a lacuna 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Primeira coisa, só de olhar aqui, cliente cadastrado, cancelar o plano, realizar uma proposta, eu posso entender que é um atendimento, não é, Rafa? Sim. Então aqui, ó, eu vou colocar para vocês a resposta. Então a resposta está assim. Então a primeira coisa é iniciar um atendimento. Então a pessoa ligou, é iniciar o atendimento. Aí eu pergunto, né? Cliente, você é cadastrado? O cliente vai responder sim ou não. Se ele responder não, que é no caso do 2, no passo 2, eu vou ter que cadastrar o cliente. Então eu vou lá, pego os dados dele, faço algumas perguntas. Se ele já é cadastrado, então assim, tanto a 2 quanto essa, então eu vou cancelar o plano. Depois, então, eu fiz a ideia aqui, tomei a decisão, aí eu vou para uma próxima pergunta. Eu realizo uma proposta. Se o cliente autorizar eu realizar a proposta, então, se ele aceitar essa proposta, se ele entender que a proposta é boa ou não, então ele vai responder sim ou não. Se ele não gostar da proposta, então eu faço o cancelamento e no 6 aqui eu encerro o atendimento. Se ele gostar da proposta, então eu concretizo a proposta, então eu finalizo essa proposta e aí, no caso, eu encerro o atendimento. Então, esse é o contexto. Vamos tentar entender isso aqui na prática para vocês verem? Então, eu liguei aqui. Oi, então o Rafael me liga, né? Trim, trim. Olá, Rafael, tudo bem? Bem não tá, né? Eu tô meio de saco cheio com o plano da empresa de vocês e eu tô pagando muito caro, Jonas. É Jonas, né? Isso. Eu tô pagando muito caro e eu quero cancelar esse pedido. O senhor já é cadastrado? Sim, sim, O infelizmente senhor já já é? sou cadastrado. Beleza. Então, se o senhor já é cadastrado, eu posso fazer uma proposta relacionada para o senhor não cancelar essa proposta? Olha, tem que ser muito boa. Rapidinho, faça uma proposta. Então, hoje o senhor paga R$ 1.000 de telefone. Não, não quero. Então, o senhor vai pagar R$ 100, pode ser? Deixa eu pensar aqui, deixa eu fazer um cálculo aqui com o meu orçamento. Ah, vai, pode ser. Já é 10 Então, vezes menos, né? beleza, então eu vou concretizar essa proposta e aí a gente encerra a ligação. Então, gostaria de agradecer o atendimento, muito obrigado. Espero que o senhor goste e continue com a gente por mais alguns anos. Se não aumentar igual aumentou, né? Talvez eu fique com vocês. Então, essa é a ideia, né? Esse é o contexto e é assim mais ou menos que nós formamos, né, a ideia do fluxograma. Então, o fluxograma ele serve muito para isso, para vocês poderem, né, localizar, vocês poderem resolver esse ponto de uma forma mais concreta, né, Rafa? É isso aí. Ô, pessoal, agora uma brincadeira, né? Geralmente o cancelamento, né, Jonas? É tão simples assim. Vocês já passaram por algum momento para cancelar, né? Você cancela e a pessoa fala, não, tá cancelado. Para refletir, né, Jonas? Vamos deixar essa para refletir, deixa essa para eles pensarem, conversem com os responsáveis, alguém mais velho, pergunta se já conseguiu cancelar algum plano, alguma coisa, e pergunta como que é essa ligação, mas vamos deixar essa sem resposta, né? Beleza. Vamos para uma próxima atividade, né? Nessa próxima atividade para vocês aí, nós vamos ter a mesma ideia de fluxograma, né? E essa ideia de fluxograma aí que vocês vão enxergar na tela, ela tá na página 30 do caderno do aluno de vocês. Então tá assim, ó, uma empresa que fabrica bombons
guarda toda a produção de um dia de uma cesta na geladeira. Ao final de cada semana de produção, inicia o processo para o acondicionamento dos bombons em embalagem de 2 unidades cada. Esse acondicionamento é colocar o bombom na embalagem, Isso, né? De uma forma mais simples para a galera entender. Ah, beleza. Acondicionar é guardar lá dentro, né? Tá certo. Para que os funcionários responsáveis pelo processo não se esqueçam de bombom algum, não deixe nenhum para trás, foi elaborado um esquema referente ao procedimento em um fluxograma. Quando a quantidade de bombons na cesta é um número par, o funcionário conclui que os bombons, né, no caso a quantidade total, está pronta para serem embalados. Quando a quantidade na cesta é um número ímpar, o funcionário retira um bombom da cesta e conclui que o restante está pronto para ser embalado. Então, Eu achei que você ia falar assim, quando tem um número ímpar, ele pega um bombom e come. não, ele não come. Ele não come esse bombom, tá? Ele guarda, ele reserva para uma próxima caixa, para um próximo atendimento, tá? Ah, entendi. Então, a ideia aí, né? Então, é montado um fluxograma. Então, foi montado esse fluxograma aí para vocês enxergarem. Então, tá lá. Então, tá. Dada a produção, aí ele tem o número de bombons produzidos, aí vem o número de bombons é par, sim ou não uma resposta. Se sim, o funcionário conclui que a quantidade de bombons na cesta é um número par, e aí ele encerra aquela produção. Se a resposta for não, o funcionário conclui que a quantidade de bombons na cesta é um número ímpar. Então, ele retira um bombom. Então, essa ideia de fluxograma é como ele monta, como ele faz o contexto. Ô, Jonas, deixa eu só entender. Ele fala essa questão de par e ímpar porque as embalagens só comportam 2 bombons. Mais ou menos essa ideia. É que eles vão acondicionar em 2 bombons. Isso, eles comportam um número par ali dentro, né, Rafa? Então, eles entendi. comportam um número par ali dentro. Fechou, para não sobrar, não ter desperdício depois, Isso, né? E principalmente para eles conseguirem terem uma contagem, né? Para eles conseguirem ter uma contagem. Agora tem a pergunta ali Então para vamos eles. para as duas perguntas? As duas perguntas são as seguintes. O que o funcionário deve fazer quando o número de bombons não era um par? O que ele deveria fazer quando o número de bombons não era um número par? Isso. Então o que ele faz? Chegou lá, fechou a caixa, deu um número ímpar. O que ele tem que fazer? Então essa... O pessoal já está respondendo para Já? comer, para comer um. Não é para comer, gente. Não é para comer o bombom. Não é para comer o bombom. Vai dar prejuízo. E na segunda, a pergunta é a seguinte. Agora você deverá fazer um fluxograma para o atendimento dos clientes na loja que irá vender os bombons. Então, montem uma ideia aí de como que é, façam no caderno, respondam a um no chat, a 12 a gente vai responder aqui depois, né, Rafa? Bom, ó, o pessoal já está respondendo a 1 aqui, mas a pergunta 2 tem que construir um fluxograma para esse atendimento. Isso mesmo. Essa eu acho que é a parte mais gostosa do exercício, construir um fluxograma. Isso mesmo. Uns 2, 3 minutinhos para eles. 3 minutos eu acho que é o suficiente. 3 minutos então para vocês e aí a gente retorna com a resposta, tá bom? Bom trabalho.
Olá, pessoal, estamos de volta. Jonas, estou aqui um pouco triste, Jonas. Por quê, Rafa? O pessoal vai ser mandado embora do trabalho. Bastante gente respondendo que se tiver o número ímpar, vai ter que comer um bombom. Imagina se isso acontece toda vez, hein, Rafa? Várias vezes. Imagina se acontece várias vezes ao dia. A sua saúde, o seu tamanho, como é que você fica? Não é para comer, gente. Tô brincando, mas assim, algumas pessoas falaram comer, mas acho que elas entenderam bem o que seria, né? Mas a maioria falou que deveria reservar, né? Boa. Quem falou foi a Fernando, Rafael, Matheus, Beatriz, Emily. Aham. Então é isso. Isso mesmo. Então, toda vez que o fluxograma, né, ele serve para isso, então toda vez que tiver um número ímpar, eles vão lá e retiram um. Eles retiram e reservam, né? Na segunda, tá aí na tela para vocês uma possível ideia. Vocês poderiam construir da forma que vocês quiserem, no caso, né? Então, vocês poderiam iniciar um atendimento, cumprimentar o cliente, falar como que é, perguntar como ele gostaria de fazer o pagamento. Então, eu poderia dinheiro, cartão. Do cartão eu tenho duas opções, né, Rafa? Então eu tenho crédito ou débito. E aí eu encerraria a questão da compra. Então, essa é uma das formas, vocês podem criar da forma como vocês quiserem, vocês podem colocar N formas, né? Lembrando de sempre atender o cliente com simpatia. Isso mesmo, isso mesmo. Tá bom, Rafa? Fechamos por hoje? Fechamos por hoje. Agradeço a presença de vocês. A gente tem aula amanhã e também na quarta-feira a gente conta com vocês para falar um pouquinho mais e aprofundar no tema. Isso mesmo. Muito obrigado, agradeço a presença de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre cuidado, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.